A noite está silenciosa. O ar frio desliza pelas frestas do mundo, e por um instante parece que tudo repousa. As árvores, as janelas, os pensamentos. Mas se escutarmos com atenção, há algo sob o silêncio. Um murmúrio quase imperceptível, como se o próprio espaço respirasse devagar. O vento que se move entre as folhas, as ondas do mar distante, o som grave que vibra nas entranhas da terra, tudo parece participar de um mesmo gesto invisível. Nada está parado, nem mesmo o escuro. E é aí que o mistério começa a se mover, girando em volta de si, como se o universo inteiro estivesse dançando dentro da própria escuridão. Talvez seja por isso que estamos aqui esta noite, para ouvir esse movimento secreto, esse sussurro que atravessa o tempo. Há perguntas que não se respondem com palavras, mas com escuta, e quando o cosmos parece chamar, é melhor deixar-se conduzir. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco. Porque há algo de profundamente humano em tentar compreender o que se move quando tudo parece quieto, o que gira quando acreditamos estar em repouso. Do lado de fora, o céu se estende em silêncio. Cada estrela brilha como uma lembrança distante de que o tempo é apenas o reflexo do movimento. Olhar para cima é ver o passado em rotação, galáxias inteiras que dançam há bilhões de anos, planetas que seguem seus caminhos circulares, poeiras que giram em torno de uma luz que já não existe mais. Mesmo o olhar que observa está em rotação. A Terra gira sob nossos pés a mais de 1000 km/h e nós nem percebemos. O corpo humano, feito de átomos, também participa desse giro cósmico. Elétrons orbitando núcleos, correntes invisíveis que mantêm a matéria viva. Tudo, em algum nível, parece rodopiar. E, no entanto, o que chamamos de equilíbrio é apenas o instante em que o movimento se repete de forma perfeita. Há algo de poético nessa ideia, de que o repouso é uma ilusão, um disfarce da dança, que o silêncio é apenas o intervalo entre dois giros. As galáxias, com seus braços espirais, lembram redemoinhos de luz suspensos no tempo. Os ventos solares, os redemoinhos de poeira nas planícies de Marte, as correntes oceânicas da Terra, todos seguem a mesma lógica antiga, a de um movimento que se conserva, que não se esgota. É como se o universo tivesse sido criado com um impulso inicial e desde então continuasse girando sobre essa lembrança primordial. Mas o que deu origem a essa rotação? Por que nada no cosmos conseguiu permanecer imóvel? Talvez o mistério esteja na própria natureza do existir. O movimento é o primeiro ato do ser. Desde o início, quando o espaço ainda era uma espuma de energia e partículas, algo começou a girar. E desse gesto simples nasceram as estrelas, os mundos, o tempo. Mesmo o vazio, aquele que julgamos absoluto, está em vibração. As flutuações quânticas, pequenas ondulações no tecido do nada, são como o balé microscópico do próprio nada se movendo em torno de si. E é desse quase nada que tudo o que existe emerge. O universo em sua origem não se expandiu apenas. Ele começou a girar, como se precisasse lembrar-se de algo anterior à própria criação. Às vezes, quando o vento toca o rosto durante a noite, é possível sentir essa rotação sutil. A Terra inteira se move, e nós com ela carregados por uma força antiga que não compreendemos. O que chamamos de centro talvez não exista, apenas eixos provisórios de uma coreografia sem fim. O Sol gira em torno de si mesmo, e ao redor dele, 8 planetas giram como notas em uma música silenciosa. Mas o próprio Sol, com todos os seus filhos de luz, também viaja ao redor do centro da galáxia. E essa galáxia, por sua vez, orbita em torno de outras forças maiores, invisíveis, que nos arrastam pelo escuro. Tudo gira. E o mais curioso é que ninguém sabe ao certo por quê. Há teorias, claro. Leis de conservação, simetrias fundamentais, o impulso da formação inicial. Mas há também um tipo de encantamento que escapa à matemática. Porque, no fundo, o giro não é apenas um fato físico, é um símbolo. A rotação é o modo como o universo recorda que está vivo. Um corpo que gira
mantém sua energia como se resistisse ao esquecimento. As estrelas que colapsam, os átomos que vibram, os satélites que orbitam, todos participam dessa mesma lembrança cósmica, desse mesmo ritmo ancestral que percorre tudo o que é. E nós, minúsculos e passageiros, também somos parte disso. Nosso planeta gira em torno de uma estrela. Nosso sangue circula em torno de um coração. O tempo se move em círculos dentro da mente. Pensamentos giram, retornam, desaparecem e voltam como marés interiores. Até os nossos sonhos parecem orbitar em torno de uma ausência. Talvez o universo esteja apenas espelhando o que acontece dentro de nós, essa necessidade de permanecer em movimento para não desvanecer. O repouso total seria o fim, e por isso tudo gira mesmo quando acreditamos estar parados. No fundo, há algo de hipnótico nessa constatação. Saber que cada átomo do corpo participa da rotação de uma estrela distante, que o gesto mais simples, como respirar, é uma repetição do mesmo padrão que faz galáxias se abrirem como flores de luz. Talvez seja por isso que o silêncio da noite acalma, porque ele carrega, no fundo, o som constante do movimento, o som daquilo que nunca para, o som do universo respirando. E quando o olhar se perde na escuridão, percebemos que não há limite entre o que gira lá fora e o que gira aqui dentro. Tudo faz parte do mesmo ritmo, do mesmo pulso antigo que mantém o cosmos acordado. O vento, o sangue, as estrelas. Todos giram para que o tempo continue existindo. E nós, sem perceber, giramos com eles. Talvez seja isso que o universo tenta nos dizer, em seu idioma de silêncio e luz, que o movimento é a forma mais profunda de ser, que o repouso é apenas um instante de distração entre dois giros eternos, e é assim, devagar, que começa a nossa viagem. Há algo de estranho em perceber que o repouso não existe. O que chamamos de imobilidade é apenas a aparência de um movimento mais amplo, lento demais para ser percebido. Quando olhamos uma montanha, juramos que ela está parada, mas sob a pedra, as placas da terra deslizam em silêncio, os continentes respiram, e o próprio solo se move sobre o magma em uma coreografia de eras. Mesmo o céu que parece fixo está em mutação contínua. As estrelas mudam de posição, as constelações se deformam, o sol se desloca entre as marés invisíveis da Via Láctea. Tudo se move, tudo gira, e, no entanto, ainda chamamos o agora de descanso. O ser humano precisa dessa ilusão de estabilidade para existir. Sem ela, o mundo pareceria girar rápido demais. Mas o universo, indiferente à nossa necessidade de pausa, continua. Cada astro que vemos à noite é um corpo em movimento. A Lua completa sua órbita em torno da Terra a cada 27 dias, e enquanto o faz, também gira em torno do próprio eixo. O curioso é que sua rotação é sincronizada com sua translação. Por isso, vemos sempre a mesma face. Muitos acreditam que ela não gira, mas o que acontece é o oposto. A Lua gira exatamente na medida em que se move, como se dançasse de olhos fixos no mesmo ponto do céu. Essa harmonia é resultado de uma antiga força chamada acoplamento de maré. Um tipo de laço gravitacional que, com o tempo, fez sua rotação se alinhar ao olhar do planeta que a observa. Um gesto silencioso de obediência cósmica. A rotação, no entanto, não é um detalhe isolado. É o princípio que governa as formas. Sem ela, não haveria estrelas nem planetas. Quando uma nuvem de gás e poeira começa a colapsar sob sua própria gravidade, cada partícula que cai em direção ao centro carrega uma fração de movimento e, ao se aproximar, gira mais rápido, como um patinador que recolhe os braços. Essa é a lei da conservação do momento angular, uma das mais elegantes do universo. O que gira, continua girando, a menos que algo o detenha. E nada, até hoje, conseguiu deter o cosmos. O sistema solar nasceu desse mesmo gesto. Uma nuvem girante que se contraiu até acender o Sol no centro, enquanto os fragmentos ao redor se uniam em planetas. Cada um deles, cada rocha, cada lua, todos são filhos do mesmo movimento ancestral. Às vezes,
é difícil imaginar a grandiosidade dessa dança. A Terra gira em torno do Sol a uma velocidade de cerca de 107 mil quilômetros por hora. O Sol, por sua vez, move-se em torno do centro da galáxia a mais de 800 mil quilômetros por hora. E a galáxia, junto com bilhões de outras, flui dentro da teia cósmica, uma estrutura colossal feita de filamentos de matéria escura que se estendem por bilhões de anos-luz. Nada está parado. Até o espaço, que acreditávamos ser o palco do movimento, parece se expandir, como se o próprio tecido do universo se afastasse de si mesmo. É um teatro onde o cenário também dança. Essa rotação universal não é apenas um dado físico, mas uma imagem do equilíbrio. O giro cria estabilidade. É o que mantém os planetas em órbita, os satélites suspensos, as galáxias coesas. A força centrífuga que tenta afastar e a gravidade que insiste em atrair se encontram em uma trégua constante, uma conversa entre opostos que nunca termina. O cosmos parece feito desse diálogo, expansão e contração, luz e sombra, silêncio e som. Talvez o movimento circular seja a forma mais pura de harmonia, porque nele não há começo nem fim, apenas continuidade. Em uma escala menor, o corpo humano também repete esse padrão. O sangue circula em trajetórias fechadas, os elétrons orbitam em torno dos núcleos, o DNA se enrola em hélices duplas que lembram espirais infinitas. Até a mente, quando pensa, parece girar. Retorna às mesmas ideias, revisita lembranças, cria voltas dentro do tempo. A vida inteira é uma sequência de órbitas invisíveis, de hábitos, de ciclos, de repetições que nos mantêm de pé. O coração, por exemplo, não pulsa apenas em batidas lineares. Ele gira levemente a cada contração, espiralando o sangue em direção à saída, como uma estrela em miniatura, impulsionando seu próprio sistema solar interno. Dentro de nós, o cosmos continua. E há algo profundamente simbólico nessa repetição. O giro é também uma forma de permanência. O que se move em círculo nunca abandona seu ponto de origem, apenas o redescobre de outro ângulo. É assim que o universo parece lembrar-se de si mesmo, voltando, mas diferente. O nascer e o pôr do sol são o mesmo gesto repetido desde o início dos tempos, mas cada amanhecer carrega uma nuance que jamais se repetirá. A rotação, em sua aparente monotonia, é a maneira que o cosmos encontrou de ser eterno. Quando observamos o céu, vemos essas repetições em escalas que ultrapassam qualquer vida humana. Saturno, por exemplo, leva quase 30 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Netuno, 165. As estrelas ao redor do centro galáctico demoram milhões de anos para percorrer uma única órbita. E ainda assim, todas obedecem à mesma coreografia. É como se o universo tivesse aprendido uma música e nunca deixasse de dançá-la. Uma sinfonia silenciosa, sustentada por leis que não se cansam de repetir. Mas o que significa esse movimento? É apenas consequência das forças físicas ou existe algo mais profundo, uma espécie de memória embutida no próprio tecido do espaço? Quando o universo começou a expandir-se há 13,8 bilhões de anos, não apenas se esticou, também começou a girar localmente, formando redemoinhos de matéria que dariam origem a tudo o que existe. Essa tendência à rotação talvez seja o vestígio de um impulso inicial, o eco de uma condição primordial. Alguns físicos já se perguntaram se o universo inteiro poderia estar girando, ainda que de forma imperceptível. Não há provas disso, mas a ideia é bela. Imaginar que o próprio tempo se dobra em espiral e que tudo o que acontece é apenas um fragmento desse movimento maior, um fragmento de rotação no espaço do ser. De certo modo, a rotação é também o segredo da forma. Sem ela, o universo seria apenas uma queda em linha reta, matéria despencando em direção a si mesma até desaparecer. O giro, ao contrário, cria resistência, desenha órbitas, produz estabilidade. É o que impede o colapso, o que transforma a queda em dança. O movimento circular é a arte do equilíbrio, a maneira que o cosmos encontrou de não desabar sobre o próprio peso. É por isso que a natureza o repete em todas as escalas,
porque nele está o princípio da continuidade, o coração da existência. E quando a noite volta a silenciar, é possível sentir essa rotação dentro do peito. Um lento reconhecimento de que fazemos parte da mesma engrenagem invisível que move os mundos. O que chamamos de destino talvez seja apenas o nome que damos à órbita da vida. Um caminho curvo, repetido, mas nunca igual. Tudo se move e cada movimento contém um fragmento da eternidade. E enquanto o universo continua girando, resta-nos apenas observar e perguntar, não quando ele começou, nem quando vai parar, mas o que o faz continuar. Em algum ponto do tempo primordial, quando o universo ainda era um oceano de energia incandescente, o movimento começou a nascer. Não havia estrelas, nem átomos, nem espaço no sentido que conhecemos. Apenas um turbilhão de forças se expandindo a partir de um instante inimaginável. Mas mesmo nesse início incandescente, algo se insinuava entre as ondas de calor e luz, uma tendência sutil à rotação. O universo em sua infância era uma imensa nuvem vibrante, onde pequenas assimetrias, regiões ligeiramente mais densas, começaram a atrair matéria, a formar redemoinhos, a girar. E desse gesto simples, desse impulso invisível, surgiriam os primeiros esboços de mundos. Esse é o princípio da rotação cósmica, a conservação do movimento herdado de um instante anterior. Quando a gravidade faz uma nuvem de gás colapsar, ela não apenas puxa o material para o centro, também o faz girar mais rápido. É o mesmo que ocorre quando um patinador recolhe os braços. Quanto menor o raio, maior a velocidade. Assim, estrelas nascem do equilíbrio entre a queda e o giro. O colapso total seria impedido por esse movimento de resistência, por essa espiral que transforma a queda em dança. Sem rotação, o universo seria apenas uma queda infinita em direção ao nada. O giro é o gesto que sustenta o ser. As primeiras estrelas surgiram assim, cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang, dentro de nuvens que giravam lentamente. Quando o hidrogênio começou a se fundir em seus núcleos, acendendo a luz das eras, o movimento já estava ali, não como um detalhe, mas como uma lei fundamental. Cada estrela que nascia imprimia parte de seu momento angular nos discos de matéria ao redor. E desses discos, com o tempo, formaram-se planetas, luas, asteroides. Tudo o que hoje chamamos de mundo é resultado desse mesmo gesto inicial, multiplicado e refinado ao longo de bilhões de anos. O universo é uma herança de giros. É curioso perceber como esse movimento atravessa todas as escalas. Um planeta recém-formado gira velozmente porque nasce da condensação de poeira que orbitava em torno de uma estrela. À medida que esfria e se solidifica, conserva essa rotação como uma lembrança de origem. A Terra, por exemplo, completa uma volta a cada 24 horas, um ritmo constante que dá forma aos dias e às noites, às marés e aos ventos. Há quem diga que o tempo nasceu desse movimento, que a rotação é a mãe das horas. Antes de haver relógios, o mundo já girava. Antes de haver memória, o giro já contava a passagem. Em cada nível de existência, esse padrão se repete. O núcleo da Terra gira a uma velocidade diferente da crosta, movendo o campo magnético que nos protege. As tempestades que circulam na atmosfera seguem espirais impulsionadas pela rotação planetária, formando furacões, correntes e vórtices de nuvens. Até o corpo humano, preso à superfície do planeta, participa desse movimento. Mesmo parado, cada um de nós se move em círculos invisíveis, carregado pela rotação da Terra, pela órbita do Sol, pelo giro da galáxia. Ninguém está realmente quieto. A quietude é apenas a sensação local de uma viagem cósmica. Às vezes, é reconfortante imaginar o universo como um grande redemoinho de energia. O movimento não cessa, apenas muda de forma. O que foi poeira se torna estrela. O que foi estrela se torna vento. O que foi vento se espalha novamente como matéria sutil. O giro é o fio que costura o tempo. Mesmo quando uma estrela morre, o movimento não desaparece. Ele é herdado pelos fragmentos que restam.
Supernovas ejetam matéria em explosões espirais, criando nebulosas que se expandem em gestos curvos. Cada fragmento, cada grão de poeira lançado ao espaço, continuará girando até ser capturado por outro corpo. E assim, o ciclo recomeça. Os cientistas observam esse padrão com instrumentos que parecem prolongamentos do olhar humano. Telescópios medem o desvio Doppler das estrelas, detectando o quanto cada uma se aproxima ou se afasta. Ao observar as linhas espectrais se inclinando no vermelho ou no azul, podemos perceber o giro de galáxias inteiras, com velocidades que ultrapassam centenas de quilômetros por segundo. Esse movimento revela não apenas o ritmo das estrelas, mas algo mais profundo, uma força invisível que mantém tudo unido. A rotação galáctica foi uma das primeiras pistas da existência da matéria escura, uma substância que não vemos, mas que representa a maior parte da massa do universo. Sem ela, as estrelas nas bordas das galáxias escapariam para o vazio. O giro, portanto, não é apenas movimento, é uma forma de revelação. Ele nos mostra o invisível. Existe uma beleza silenciosa na forma como a ciência se aproxima desse mistério. Não há pressa em decifrar, apenas paciência em observar. A rotação de um planeta pode ser medida com precisão de milissegundos, a de uma estrela, com o brilho irregular de sua luz, a de uma galáxia, com a dança coletiva de seus bilhões de sóis. Cada uma dessas medidas é uma partitura do mesmo ritmo cósmico, notas gravadas em escalas diferentes, mas pertencentes à mesma melodia. O universo é uma sinfonia de giros que nunca se repetem e, ainda assim, permanecem em harmonia. E enquanto tentamos compreender essa ordem invisível, é impossível não perceber o eco que ela produz em nossa própria percepção. A mente humana tende a buscar padrões circulares, ciclos de pensamento, repetições de sentimento, retornos que lembram órbitas interiores. O tempo psicológico, como o tempo cósmico, é feito de espirais. Voltamos aos mesmos pontos, mas sempre em outro nível, como se o próprio aprendizado fosse uma rotação ascendente, um movimento que não volta exatamente ao início, mas o revisita com novos olhos. Em certo sentido, pensar é girar em torno de uma ideia até que ela revele uma nova face. Há algo de quase espiritual nesse reconhecimento. Compreender que tudo gira é perceber que nada se perde, apenas muda de direção. O que parece fim é apenas um novo eixo. O que chamamos de origem é um ponto que retorna. A rotação é a forma mais pura da continuidade, o lembrete de que o universo não conhece interrupção. Mesmo quando algo cessa, sua energia permanece em movimento, espalhando-se pelo espaço como uma onda que jamais se extingue. É por isso que as antigas culturas viam o círculo como símbolo do sagrado, porque nele reside o segredo da eternidade. À medida que a noite se aprofunda e o som da Terra parece diminuir, essa ideia ganha corpo. O universo não precisa de centro para girar. Ele gira porque é movimento, porque o repouso absoluto seria o mesmo que o nada. E se nada realmente está parado, então tudo está vivo até o silêncio. A rotação é o pulso do ser. E quando o pensamento repousa nessa ideia, o mistério apenas se amplia. Se tudo gira desde o início, o que é que gira por trás de tudo? Há um instante em que o pensamento se perde diante da vastidão, um instante em que a mente percebe que tudo o que existe, do grão de poeira à galáxia, participa de uma mesma geometria invisível. O universo inteiro parece desenhado a partir de espirais. Não apenas as grandes estruturas do espaço seguem esse padrão, mas também as menores, as mais íntimas. É como se o cosmos tivesse escolhido a curva como linguagem, a rotação como respiração. O giro não é um acidente, é a assinatura do real. No coração das estrelas, a matéria se move de forma tão intensa que o próprio espaço ao redor se curva. As ondas de plasma que sobem e descem na superfície solar seguem padrões helicoidais como redemoinhos de fogo. O Sol não é uma esfera imóvel, mas um oceano em convulsão. Seus polos giram em velocidades diferentes do Equador, em um movimento que os astrônomos chamam de rotação diferencial. Essa assimetria
cria campos magnéticos gigantescos que se torcem e se rompem, lançando ao espaço tempestades de partículas e luz. Cada centelha que atravessa o vazio é um fragmento do giro solar, um eco luminoso de seu coração em movimento. Quando essa radiação toca a Terra, interage com o campo magnético do planeta e acende as auroras, cortinas dançantes de cor que lembram o próprio gesto do Sol traduzido em silêncio e beleza. É a rotação, uma vez mais, transformada em espetáculo. Mas o movimento não termina aí. A Terra, ao girar em torno de seu eixo, deforma-se levemente, achatando-se nos polos e expandindo-se no Equador. Esse formato, uma esfera em rotação constante, cria o equilíbrio das marés, o ritmo dos ventos, a alternância das estações. A inclinação do eixo terrestre, de apenas 23 graus, faz com que o Sol mude de posição no céu ao longo do ano, desenhando a dança das sombras e da luz. Se a Terra não girasse, metade do planeta seria um deserto congelado, a outra, um inferno de fogo contínuo. A rotação suaviza o extremo, distribui o calor, modula a vida. É o gesto que transforma o caos em respiração. A atmosfera, em resposta a esse movimento, também gira. Correntes de ar formam vórtices gigantescos que percorrem os hemisférios, criando tempestades e calmarias. Os oceanos seguem esse mesmo impulso. As correntes marinhas circulam como veias líquidas que transportam energia por todo o planeta. A força de Coriolis, resultado direto da rotação terrestre, faz com que furacões e ciclones girem em sentidos opostos nos dois hemisférios. O ar, a água, a nuvem, tudo dança ao redor de um eixo invisível. O planeta visto de longe seria como uma esfera azul envolta por redemoinhos de movimento, um coração líquido pulsando no espaço. É curioso pensar que até as partículas subatômicas, tão pequenas, que escapam à percepção, compartilham desse mesmo princípio. O elétron, por exemplo, possui uma propriedade intrínseca chamada spin, uma forma de rotação quântica que não se parece com o giro de um objeto clássico, mas que representa um momento angular fundamental. Mesmo o que parece indivisível, impenetrável, carrega dentro de si o eco do movimento. A rotação, portanto, não é apenas uma característica das coisas grandes, é a textura mais íntima da existência. O giro está presente no núcleo da matéria, como se a realidade inteira fosse um turbilhão microscópico, se desdobrando em escalas cada vez maiores. Quando os físicos observam o universo em larga escala, percebem que o mesmo padrão se repete. Galáxias inteiras se organizam em espirais, como se fossem sementes de fogo. A Via Láctea, nossa casa cósmica, completa uma volta ao redor de seu próprio centro em 230 milhões de anos. Nesse percurso, o Sol e todos os seus planetas viajam juntos, descrevendo órbitas complexas que lembram espirais tridimensionais. Não giramos em um círculo perfeito, mas em trajetórias ondulantes, como se surfássemos nas ondas do espaço-tempo. O centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo, Sagitário A, cujo giro arrasta consigo o espaço ao redor. É o ponto em que a gravidade é tão intensa que até a luz se curva, desaparecendo em silêncio. E mesmo ali no abismo, o movimento não cessa. Ele apenas se acelera até o limite. Esse padrão que se repete do elétron à galáxia sugere uma ordem que vai além do acaso. A rotação parece ser o fio que conecta todas as coisas, a costura invisível que mantém o cosmos coerente. Quando os cientistas tentam simular a formação de estruturas cósmicas em supercomputadores, percebem que basta um pequeno impulso inicial de rotação para que a matéria comece a se organizar em filamentos e redemoinhos. A teia cósmica, essa rede imensa de galáxias e vazios, é, em essência, o registro congelado de movimentos que começaram há bilhões de anos. É como olhar para um rio e perceber que sua forma é a memória de sua própria correnteza. Em escalas ainda maiores, há indícios de que o próprio universo possa ter uma rotação sutil. As medições do fundo cósmico de micro-ondas, o eco luminoso do Big Bang, mostram pequenas anisotropias, pequenas direções preferenciais
que alguns cosmólogos interpretam como o possível vestígio de um giro primordial. Se isso for real, significa que o universo inteiro não apenas se expande, mas também gira, arrastando o tempo e o espaço em uma espiral gigantesca. Seríamos então parte de um vórtice cósmico inimaginável, uma rotação sem centro, espalhada por todos os pontos do infinito. Mas mesmo que essa hipótese permaneça incerta, o conceito é poético demais para ser ignorado. A ideia de que o universo gira sobre si mesmo sugere que tudo está interligado, que cada partícula que se move contribui para o movimento total. A rotação seria, então, uma linguagem comum, um tipo de sintonia universal. Talvez seja isso que chamamos de harmonia, a sensação de pertencer a um movimento maior, onde nada está isolado. Há um pensamento antigo que dizia que o cosmos é um corpo e que cada estrela é uma célula dentro dele. Se isso for verdade, então o giro é o batimento cardíaco desse corpo cósmico. Um pulso lento, quase imperceptível, que mantém tudo vivo. E nós, tão pequenos dentro dessa vastidão, seguimos o mesmo compasso. Nossos dias giram, nossos ciclos se repetem, nossas lembranças retornam. O movimento que vemos nas estrelas é o mesmo que sentimos no peito. O universo e o ser humano respiram no mesmo ritmo, apenas em escalas diferentes. À medida que o pensamento percorre essas imagens, a sensação é de que tudo está conectado por uma dança que não exige esforço. O giro não precisa de vontade, ele é o estado natural do existir. Mesmo o espaço aparentemente vazio está cheio de campos que vibram, de partículas virtuais que aparecem e desaparecem. É o silêncio em rotação, o repouso em movimento. E quando a mente tenta imaginar onde essa espiral termina, encontra apenas mais curvas, mais voltas, mais fluxos. O universo parece recusar o fim. O movimento é a forma que ele escolheu para continuar sendo. E assim, entre o som distante das estrelas, surge uma dúvida que não busca resposta. Se tudo está girando desde o início, onde repousa o eixo de tudo? Há algo de misterioso na forma como o movimento nasce do nada e, mesmo assim, permanece eterno. Em cada partícula do cosmos, há uma lembrança desse impulso inicial, como se o universo inteiro fosse a expansão de um gesto que nunca se deteve. Quando observamos as imagens captadas pelos telescópios mais poderosos, os olhos que estendem nossa visão até o início do tempo, percebemos que o universo não apenas se espalha, ele se organiza em giros, redemoinhos, rotações que revelam uma ordem secreta. O movimento não é ruído, é linguagem. E o espaço, por mais vazio que pareça, é o tecido dessa fala silenciosa. No início, a rotação pode ter surgido de uma leve imperfeição. O Big Bang, em sua expansão, não distribuiu a matéria de maneira completamente uniforme. Em meio à luz primordial, havia pequenas flutuações. Regiões um pouco mais densas, um pouco mais quentes. Essas pequenas diferenças bastaram para que a gravidade começasse seu trabalho paciente, puxar, condensar, unir. À medida que essas regiões colapsavam, o movimento surgia como consequência natural. O espaço, que antes apenas se estendia, começou a rodopiar. Cada redemoinho de matéria formava um centro de gravidade, e dentro dele nasciam as primeiras estrelas, as primeiras galáxias. O universo aprendeu a girar antes mesmo de aprender a brilhar. É por isso que o movimento está em toda parte. As galáxias espirais, como a Via Láctea, lembram flores de fogo em plena expansão. Seus braços se estendem por dezenas de milhares de anos-luz, e cada estrela dentro deles orbita em torno de um núcleo invisível. A uma escala ainda maior, essas galáxias se agrupam em aglomerados, que também giram em torno de um centro de massa comum. E esses aglomerados se unem em superaglomerados conectados por filamentos de matéria escura, a teia cósmica que estrutura o universo em dimensões inimagináveis. Mesmo o vazio entre os vazios parece participar do movimento. O cosmos em sua totalidade é uma dança lenta demais para ser percebida, mas que nunca cessa. O repouso
é apenas um instante dentro de uma espiral infinita. A rotação das galáxias guarda segredos que ainda não compreendemos por completo. Quando os astrônomos medem suas velocidades, percebem algo estranho. As estrelas nas bordas giram quase tão rápido quanto as que estão próximas ao centro. Pela gravidade que conhecemos, isso seria impossível. As bordas deveriam girar mais devagar, ou se dispersar. Essa anomalia levou à descoberta da matéria escura, uma substância invisível que não emite nem reflete luz, mas cuja presença é sentida através da gravidade. Estima-se que cerca de 85% da matéria do universo seja desse tipo. Ou seja, o que realmente gira, o que sustenta o movimento, é algo que não podemos ver. O cosmos é movido por uma sombra. Essa constatação dá ao universo uma dimensão quase espiritual. A rotação das galáxias, sustentada por algo invisível, lembra o modo como a vida é movida por forças que não compreendemos totalmente. O impulso de existir, de continuar, de buscar sentido. A matéria escura é o sopro silencioso que mantém o universo coeso. O invisível que segura o visível pela mão. E assim, o cosmos segue girando, obedecendo a leis que parecem tão misteriosas quanto inevitáveis. O que mais impressiona é que esse movimento se repete em escalas tão diferentes que o cérebro humano mal consegue unificá-las. O núcleo atômico gira a uma velocidade quase infinita. Os planetas descrevem órbitas em torno de estrelas. As estrelas giram em torno de centros galácticos, e as galáxias, por sua vez, giram dentro da teia cósmica. O padrão é o mesmo, como se o universo fosse um fractal de movimento, uma série de espirais encaixadas umas nas outras. Cada volta carrega dentro de si todas as outras. O pequeno reflete o grande, e o grande respira dentro do pequeno. É uma harmonia que se repete em silêncio, mas há algo mais profundo ainda. O espaço-tempo, segundo a relatividade, não é apenas o palco onde os corpos giram. Ele próprio se curva e gira junto. Quando um objeto massivo se move, ele arrasta o próprio tecido do espaço, distorcendo a geometria ao seu redor. Esse fenômeno é conhecido como arraste do referencial, e já foi medido nas proximidades da Terra, através de satélites como o Gravity Probe B. Em torno de buracos negros, essa distorção atinge um grau quase absoluto. O espaço e o tempo são puxados para dentro do giro, presos em uma espiral onde o futuro e o passado se confundem. Ali, o movimento não é apenas visível, é inevitável. Tudo o que se aproxima é obrigado a girar, como se o universo impusesse sua própria dança a quem ousa chegar perto demais. Dentro desses abismos, o tempo desacelera. A rotação se torna uma fronteira entre o real e o invisível. A matéria que cai em um buraco negro não desaparece instantaneamente. Ela se acumula em um disco quente e brilhante, girando a velocidades próximas à da luz. É um espetáculo de energia extrema, onde a rotação se transforma em fogo e o fogo em silêncio. Os jatos de partículas que emergem desses discos, colunas de luz que atravessam milhões de anos-luz, são o testemunho de que até mesmo o abismo gera movimento. O nada, quando gira, cria. Essa constatação muda a forma como percebemos o cosmos. O giro deixa de ser um simples movimento mecânico e se torna uma metáfora do próprio existir. Tudo o que se mantém em rotação se mantém vivo. É o equilíbrio entre o impulso de cair e o impulso de continuar. As galáxias não colapsam porque giram. O movimento é a sua salvação. Talvez seja assim também conosco. Giramos em torno de nossos centros invisíveis, equilibrando forças que não compreendemos por inteiro, mantendo-nos de pé apenas porque continuamos em movimento. No fundo, há uma serenidade nesse entendimento. Saber que o universo inteiro gira não como uma máquina, mas como uma melodia, nos aproxima de algo essencial. A rotação é o modo como o cosmos respira. Um fluxo que vai e volta, um sopro que se repete desde o início dos tempos. O som do universo não é o silêncio absoluto, mas o murmúrio desse giro contínuo, imperceptível, que ecoa em cada átomo, em cada estrela, em cada pensamento.
E à medida que a noite se aprofunda, uma pergunta silenciosa surge sem urgência. Se o universo gira porque herdou o movimento do princípio, de onde veio o primeiro impulso? O que moveu o que ainda não se movia? Se houvesse um instante anterior ao tempo, ele não seria um ponto fixo, mas um redemoinho silencioso. Tudo o que conhecemos, a luz, o espaço, o som, nasceu de um desequilíbrio infinitamente pequeno, um impulso que rompeu a simetria perfeita. Antes de existir o universo em expansão, havia um estado de equilíbrio absoluto, e desse equilíbrio emergiu o movimento. É quase como se o nada tivesse se curvado sobre si mesmo e começado a girar. Essa rotação primordial, que não se pode ver nem medir diretamente, é o gesto que antecede todas as coisas. O universo começou com um giro, e desde então nunca mais parou. A física moderna tenta tocar esse mistério com equações. A teoria da inflação cósmica, por exemplo, descreve um instante após o Big Bang, em que o espaço se expandiu exponencialmente, multiplicando-se bilhões de vezes em frações de segundo. Mas essa expansão, por mais violenta que pareça, não era caótica. Ela seguia padrões sutis de energia e densidade, ondulações que se propagavam como notas iniciais de uma sinfonia cósmica. Essas ondulações foram medidas pelo satélite Planck, que mapeou o fundo cósmico de micro-ondas, a radiação deixada pela infância do universo. Nela estão gravadas as marcas do primeiro movimento. São variações minúsculas de temperatura, diferenças de uma parte em 100.000, que definiram onde a matéria se reuniria e onde o vazio se abriria. Cada ponto luminoso nesse mapa é o vestígio de um giro. O universo inteiro é a expansão dessa primeira vibração. O movimento, em essência, é o primeiro ato da assimetria. É o instante em que o equilíbrio se rompe e a diferença aparece. Sem essa diferença, não haveria direção, nem tempo, nem forma. O universo precisa estar em desequilíbrio para existir. A rotação, portanto, é a maneira que a natureza encontrou de sustentar esse desequilíbrio de forma contínua. É o balanço entre a queda e a conservação, o ponto onde o caos se transforma em estabilidade. Em cada estrela que gira, em cada partícula que vibra, o cosmos reafirma esse gesto inicial, o de não ser estático, o de preferir o movimento à quietude. Os antigos filósofos já intuíram isso muito antes da ciência moderna. Para Heráclito, o universo era um fluxo incessante. Nada repousa, tudo muda. E, em certo sentido, a física contemporânea apenas confirmou essa intuição. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, energia em rotação. Cada átomo é um pequeno sistema solar, com elétrons orbitando um núcleo feito de prótons e nêutrons, e dentro deles, quarks vibrando em padrões circulares. Se pudéssemos ampliar essa estrutura ao extremo, veríamos que não há rigidez alguma, apenas campos em movimento. O que chamamos de objeto é um redemoinho estabilizado no tecido do espaço-tempo. A existência, em seu nível mais íntimo, é movimento preso em forma. Esse entendimento muda o modo como olhamos para o cosmos. O giro das galáxias, as órbitas dos planetas, a dança dos elétrons, todos são manifestações do mesmo princípio. A energia nunca desaparece, apenas muda de direção. Quando um corpo gira, sua rotação conserva o que chamamos de momento angular, uma quantidade física que permanece constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Isso significa que o movimento se perpetua indefinidamente. O universo, portanto, não apenas se move, ele se recorda do movimento. Cada giro é uma lembrança do instante em que o tempo começou. Há algo de poético nessa ideia. O universo como um ser que se lembra de sua própria origem através da rotação. A cada volta, ele repete o primeiro gesto, como se reafirmasse a si mesmo. É por isso que os padrões espirais se repetem em tantas escalas, nas conchas marinhas, nos furacões, nas galáxias, nas nebulosas. O espiral é o símbolo da continuidade, a curva que não se fecha, o círculo que avança. A vida em sua forma mais ampla também obedece a esse padrão.
O DNA, à base de todas as criaturas, é uma dupla hélice, um fio de movimento enrolado sobre si mesmo. A própria informação genética é uma forma de rotação congelada no tempo. O giro não apenas sustenta o cosmos, sustenta também a vida, mas o movimento tem um preço. O universo gira e, ao girar, se desgasta. A rotação das estrelas desacelera lentamente à medida que elas envelhecem, liberando energia em forma de luz. O tempo é o atrito do movimento. A entropia, o princípio que governa a passagem do tempo, é a tendência natural das coisas a perderem ordem, a dissiparem energia. Mesmo assim, há uma resistência silenciosa a esse destino. Cada rotação é uma tentativa de adiar o repouso final, de manter o fluxo em equilíbrio. As estrelas giram, queimam e morrem, mas deixam para trás matéria que servirá de base para novas estrelas. É um ciclo infinito, uma rotação que se renova. O cosmos parece feito para não parar. Em algumas estrelas, esse equilíbrio se torna extremo. Os pulsares, restos de estrelas massivas que explodiram, giram a velocidades absurdas, centenas de vezes por segundo. Um corpo com a massa do Sol comprimido em uma esfera de apenas 20 quilômetros gira tão rápido que o tempo em sua superfície passa mais devagar. Essas estrelas mortas enviam feixes de radiação que varrem o espaço como faróis cósmicos, marcando o ritmo do universo. São os relógios naturais mais precisos que conhecemos. A rotação se transforma em tempo, o giro em medida. Cada pulsar é uma lembrança viva de que o movimento é o coração da existência. E há ainda o paradoxo mais profundo. Quanto mais se busca o centro desse movimento, menos se encontra. Não há um ponto fixo em torno do qual tudo gire. O universo não tem um eixo absoluto, um marco imóvel. Tudo é relativo. A rotação é compartilhada, distribuída, entrelaçada. O que parece centro depende apenas de onde se olha. E isso significa que o cosmos não gira em torno de algo. Ele gira dentro de si mesmo. É um movimento sem origem e sem fronteira, como um espelho que reflete o próprio reflexo. À medida que se entende isso, uma calma estranha surge. A inquietude do movimento deixa de ser ameaça e passa a ser consolo. O universo continua, não porque precise chegar a algum lugar, mas porque girar é sua forma de existir. Tudo o que é movimento em busca de equilíbrio. A rotação é a oração silenciosa do cosmos, o gesto que mantém o tempo respirando, e quando o pensamento repousa nessa imagem, algo se abre no horizonte da mente. Se o universo gira sem precisar de centro, se o movimento é sua própria razão de ser, o que isso diz sobre nós, que também giramos dentro dele? No silêncio cósmico, há um tipo de rotação que ultrapassa o movimento das estrelas. Não é feita de matéria nem de luz, mas do próprio espaço curvando-se ao redor de si mesmo. Quando Einstein descreveu a relatividade geral, revelou algo que mudaria nossa compreensão da realidade. O espaço e o tempo não são o palco onde o universo acontece, mas os próprios atores do drama. Eles se deformam, se estendem e giram. O tecido do real é maleável. E quando uma massa se move, quando um planeta gira, quando uma estrela colapsa, o próprio espaço gira junto. É como se o universo, ao tocar qualquer forma de energia, dançasse com ela. Os cientistas chamam esse fenômeno de arraste do referencial e o observaram pela primeira vez em torno da Terra. Em 2004, a missão Gravity Probe B mediu, com precisão extraordinária, a forma como o espaço-tempo se distorce ao redor do nosso planeta em rotação. O resultado confirmou o que a teoria previa. A Terra, girando, arrasta consigo o espaço, criando redemoinhos minúsculos que alteram a direção de objetos em órbita. Essa torção é tão sutil que seria como tentar perceber o desvio de um fio de cabelo sobre a superfície de uma esfera de vidro do tamanho do planeta. E ainda assim, ela está lá, persistente, silenciosa, movendo o invisível. O cosmos inteiro parece ser tecido por essas marés de espaço e tempo que se dobram e ondulam conforme o movimento das coisas.
Em torno de corpos mais extremos, essa dança torna-se violenta. Próximo aos buracos negros, o arraste do espaço é tão intenso que tudo é obrigado a girar. Até mesmo a luz. Uma partícula que tente permanecer imóvel ali será arrastada pela rotação do próprio espaço-tempo. Um fenômeno conhecido como ergosfera. Dentro dessa região, não há escolha. Tudo se move. É o universo impondo sua rotação à matéria. O cosmos lembrando que não existe imobilidade possível. O tempo, nas vizinhanças de um buraco negro, se curva de forma tão profunda que o futuro e o passado se misturam. O movimento ali é absoluto. O repouso, impossível. Essas regiões extremas não são apenas curiosidades distantes. Elas revelam o limite do entendimento humano. Os buracos negros girantes, conhecidos como buracos de Kerr, desafiam a intuição. Diferente de uma simples queda, seu giro cria uma passagem no espaço-tempo, uma espécie de túnel teórico, onde as equações permitem conexões entre universos. Se esse tipo de ponte realmente existe, então a rotação não apenas molda o que conhecemos, mas também o que está além. O movimento seria a chave de passagem entre realidades, o universo girando sobre si mesmo, abrindo portas no próprio tecido do ser. A rotação de um buraco negro é medida pela sua velocidade angular, e alguns deles giram quase à velocidade da luz. Isso significa que em torno de seu horizonte de eventos, o espaço é literalmente torcido. A energia desse giro pode ser colossal. Um único buraco negro em rotação pode emitir jatos de partículas que se estendem por milhões de anos-luz. Esses feixes, observados por telescópios como o Chandra e o Event Horizon Telescope, nascem do plasma que orbita no limite do impossível. É o movimento transformado em luz pura. A própria rotação convertida em brilho. O que antes era colapso se torna criação. E assim, até o que desaba no abismo continua girando. Essa ideia de que o espaço gira junto com a matéria altera profundamente a noção de separação entre o que é e o que contém. Não há mais palco e atores. O universo não é uma esfera suspensa no nada, mas uma trama viva de relações, uma sinfonia em que cada nota reverbera nas demais. Quando uma galáxia gira, ela não gira sozinha. O espaço ao redor também se move, levando consigo o tempo, as ondas gravitacionais, as trajetórias de luz. O universo é, ao mesmo tempo, corpo e movimento, continente e conteúdo. Nada está dentro de nada. Tudo está dentro de tudo. As ondas gravitacionais, detectadas pela primeira vez em 2015 pelos observatórios LIGO e Virgo, são outro testemunho dessa dança. Elas nascem quando dois corpos massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons, giram um em torno do outro em espirais fatais. O choque libera energia na forma de ondulações que se propagam pelo próprio tecido do espaço-tempo, como o som de uma nota grave ecoando na estrutura do universo. Essas ondas atravessam galáxias sem perder ritmo, levando consigo a história de colisões distantes. Cada vez que são detectadas, ouvimos o universo cantando o som do movimento. O cosmos em rotação transformado em música. Quando pensamos nisso, a fronteira entre ciência e poesia se dissolve. O espaço não é o vazio, mas um oceano vivo, e cada corpo que gira é uma onda nesse mar sem fim. A Terra, ao rodar lentamente sobre seu eixo, cria uma leve ondulação nesse oceano cósmico. O Sol, com sua massa colossal, produz marés mais profundas, e as galáxias, ao girarem como redemoinhos de luz, fazem o próprio espaço respirar. O tempo nesse cenário é o ritmo dessa respiração, um fluxo que avança, porque o universo nunca para de mover-se. O tempo existe porque há rotação. O passado e o futuro são apenas direções de um mesmo giro. Em certa medida, o espaço-tempo pode ser comparado a um tecido elástico. Quando algo gira sobre ele, o tecido se torce e nunca mais volta ao que era. Essa torção é o registro da existência. A cada rotação, o universo escreve sua própria história, gravando no espaço as marcas do que aconteceu. O cosmos é, portanto, uma memória em rotação. Nada se perde, apenas se transforma em curva, em desvio,
em ritmo. A eternidade não é um lugar imóvel, mas um movimento sem fim. Pensar que o universo gira em todos os níveis, do átomo ao buraco negro, é imaginar que o próprio espaço é feito de movimento. É como se o nada tivesse descoberto uma maneira de continuar sendo algo, apenas girando. A energia e o tempo se tornam faces de um mesmo ciclo. E quando esse ciclo é compreendido, o repouso deixa de ser o objetivo. O repouso absoluto seria o esquecimento. O universo, ao girar, preserva-se da própria extinção. No fim, resta apenas a imagem de um cosmos que gira não por necessidade, mas por natureza. O movimento é o seu modo de existir. Tudo o que há, luz, matéria, tempo, pensamento, gira em algum nível, parte de uma coreografia que começou no instante em que o nada se moveu pela primeira vez. E no silêncio dessa percepção, uma pergunta se forma como uma órbita lenta. Se o espaço e o tempo também giram, o que acontece com aquilo que gira dentro de nós? Dentro do corpo humano, o movimento nunca cessa. Mesmo quando dormimos, o sangue circula, o coração pulsa, os átomos vibram. Há um giro constante no interior de cada célula, uma pequena dança de partículas que mantém a vida em equilíbrio. O movimento que mantém as galáxias suspensas é o mesmo que nos mantém de pé. O corpo é um espelho do cosmos. Nossos átomos nasceram em estrelas que giraram até o limite, explodindo em luz e poeira. Cada volta do coração é o eco longínquo de uma estrela que morreu girando. O ritmo do universo está impresso no sangue. A rotação não é, portanto, apenas uma propriedade física. É um modo de continuidade. O coração humano gira levemente a cada batida, um movimento espiralado que impulsiona o sangue em redemoinho pelas artérias. Esse giro aumenta a eficiência da pulsação, distribuindo energia de forma suave, sem ruptura. O sangue, por sua vez, percorre o corpo em ciclos fechados, retornando sempre ao ponto de partida, mas trazendo consigo algo novo, oxigênio, calor, impulso vital. Nada se repete de modo idêntico. Cada ciclo é um retorno transformado. É a mesma lógica das galáxias, dos sistemas planetários, dos átomos. O movimento circular é a forma mais profunda de continuidade que a natureza conhece. Não é repetição, é renascimento. Mesmo o pensamento humano parece obedecer a esse padrão. As ideias não avançam em linha reta. Elas orbitam, voltam, colidem, recomeçam sob outra luz. Memórias giram na mente como pequenos planetas, atraídas por centros de gravidade invisíveis. Sentimentos, lembranças, decisões, tudo se move em torno de eixos internos que raramente percebemos. Há uma rotação psíquica, um giro constante entre o que fomos e o que somos. Assim como o universo, também carregamos nossas órbitas internas, ciclos de pensamento, padrões de comportamento, repetições que formam o que chamamos de identidade. O eu é uma galáxia de memórias que gira lentamente no tempo da consciência. Na natureza, o mesmo padrão reaparece em todos os lugares. As sementes giram quando caem. Os furacões nascem de espirais de ar quente. O DNA se enrola em hélices duplas que guardam a memória da vida. A rotação é a forma que o universo usa para guardar informação. Em escalas cósmicas, ela organiza galáxias. Em escalas microscópicas, codifica a existência. É como se tudo o que existe fosse uma biblioteca em movimento, um conjunto de giros que armazenam a história do cosmos. A cada rotação, algo se preserva. O movimento é o arquivo da eternidade. Quando o telescópio James Webb observa o espaço profundo, o que ele vê é uma sequência de redemoinhos de luz, galáxias distantes, tão antigas que suas imagens são memórias fossilizadas de um universo que ainda aprendia a girar. A luz que chega até nós partiu há bilhões de anos, e em cada fóton está registrada a direção do movimento de sua origem. Ver o céu é ver o passado girando. A própria visão é uma forma de rotação, um encontro entre o que chega e o que reflete dentro dos olhos. A retina é uma câmara que converte ondas em imagens, girando o invisível em percepção.
Até o ato de ver é um tipo de órbita, o olhar circulando em torno do que o fascina. Essa conexão entre o giro cósmico e o humano não é apenas poética, mas literal. O corpo inteiro é composto por partículas que, em algum momento, participaram do giro de estrelas. Os elétrons que giram nos átomos do nosso corpo são os mesmos que giraram em uma supernova há bilhões de anos. Nada do que somos é novo. Somos reconfigurações de giros antigos. Cada respiração é uma troca de átomos com o cosmos, uma continuidade entre o que está dentro e o que está fora. Quando inspiramos, o universo entra. Quando expiramos, o universo sai. A fronteira entre o corpo e o espaço é apenas uma convenção do olhar. Na realidade, somos feitos de movimento compartilhado. Em certo sentido, a rotação também define o tempo da vida. O dia e a noite são o resultado direto da rotação da Terra, as estações da inclinação de seu eixo. A biologia inteira se organiza em torno desses ciclos. Plantas abrem e fecham folhas de acordo com o giro da Terra. Animais dormem e despertam conforme a rotação celeste. Até nossas células possuem relógios internos, genes que seguem o ritmo da luz e da escuridão. O tempo, em sua forma biológica, é apenas uma tradução do movimento do planeta. A rotação da Terra está inscrita no código da vida, como um pulso que conecta tudo o que respira ao cosmos que gira em volta. Há algo profundamente reconfortante nessa percepção. Tudo o que existe está em movimento, e esse movimento é o elo entre o infinito e o instante. A vida não é um acidente no universo, mas uma continuidade de seu ritmo. Somos a consciência que o cosmos desenvolveu para perceber o próprio giro. Quando contemplamos o céu noturno e vemos as estrelas cruzando lentamente o horizonte, não estamos apenas observando o movimento do espaço, estamos assistindo ao espelho do que acontece dentro de nós. O universo gira lá fora, como o coração gira aqui dentro. Cada batida é uma revolução em miniatura, uma lembrança do que o cosmos faz há 13 bilhões de anos. Na tradição de algumas culturas antigas, acreditava-se que a alma era uma espiral de luz, que ao morrer ela não desaparecia, apenas continuava girando em outra dimensão. Essa intuição simbólica, embora não científica, carrega um eco da verdade física. Nada cessa completamente. O que chamamos de fim é apenas uma transição de movimento. A energia muda de forma, mas não se extingue. As estrelas morrem, mas suas cinzas formam novos sóis. A vida se encerra, mas sua matéria retorna ao ciclo. Tudo gira porque tudo precisa continuar. O pensamento científico encontra beleza nessa repetição, e a poesia encontra ciência nesse encanto. O universo, em rotação, é como uma música que não pode ser interrompida. Cada corpo celeste é uma nota, cada galáxia, uma frase melódica, cada buraco negro, um silêncio entre compassos. E nós, microscópicos e transitórios, somos ouvintes dessa melodia, e ao mesmo tempo, parte dela. O cosmos toca em nós o som do movimento, e nós respondemos com o ritmo da respiração. O universo e a vida são duas faces de uma mesma espiral. Quando a noite se aprofunda e o mundo parece finalmente imóvel, o pensamento volta a esse ponto silencioso onde tudo começou. Um ponto que não é ponto, mas movimento puro. A rotação não pede explicação, apenas continuidade. Gira porque é, e é porque gira. E talvez essa seja a mais simples e a mais profunda de todas as verdades. O universo existe em forma de círculo e nós existimos dentro de seu giro. Mas há uma questão que permanece no ar, flutuando entre o som das estrelas. Se tudo o que existe está em rotação, o que acontece quando o giro cessa, quando o movimento se aproxima do nada? Há momentos em que o universo parece conter a respiração. O giro que sustenta as galáxias, o fluxo que move os planetas, o redemoinho que guia a matéria, tudo isso parece desacelerar por um instante, como se o cosmos contemplasse o próprio ritmo. É um silêncio aparente, mas não absoluto. Porque mesmo quando nada parece mover-se, o movimento continua em escalas invisíveis. O que chamamos de repouso
é apenas o limite do olhar. O universo, em sua essência, nunca para, e ainda assim, há uma fronteira onde o movimento se aproxima do nada, onde a rotação se converte em quietude e a energia em eco. No interior das estrelas mortas, esse limite é real. Quando uma estrela gigante exaure seu combustível, seu giro começa a mudar. Ela perde o equilíbrio entre a expansão e a gravidade, e o colapso se torna inevitável. Em segundos, seu núcleo implode, comprimindo-se com tanta força que prótons e elétrons se fundem em nêutrons. O resultado é um corpo de densidade inimaginável, uma estrela de nêutrons. Pequena, com cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas tão massiva quanto o Sol. E, no entanto, mesmo nesse colapso, o movimento não desaparece. Ele se intensifica. O giro da estrela morta acelera, obedecendo à mesma lei que faz um patinador girar mais rápido quando recolhe os braços. Algumas dessas estrelas completam centenas de rotações por segundo. São conhecidas como pulsares, e suas pulsações são o batimento cardíaco do cosmos, o eco das estrelas que não aceitaram parar. Os pulsares enviam feixes de radiação que cruzam o espaço em intervalos regulares, como faróis cósmicos. Eles giram com tanta precisão que servem como relógios do universo. E há algo de poético nisso. As estrelas mortas se tornam medidores do tempo. Mesmo no fim, continuam girando. A morte, para elas, é apenas uma mudança de movimento. Mas existe um ponto em que nem isso é suficiente. Quando o colapso é ainda mais intenso, o núcleo afunda até o limite do possível. Nenhuma força consegue detê-lo. O espaço se curva ao extremo e nasce um buraco negro. Ali, toda a rotação se transforma em abismo. Os buracos negros não apenas engolem a matéria, eles também devoram o tempo. O que cai em direção ao horizonte de eventos é absorvido em silêncio, mas continua girando dentro da curvatura. O espaço ao redor é arrastado em espirais invisíveis. Para quem observa de longe, parece que o movimento desacelera até parar, como se a matéria congelasse na beira do vazio. Mas esse repouso é apenas ilusão. Lá dentro, o giro prossegue, infinitamente acelerado, como um som que nunca chega a cessar. O que chamamos de fim é apenas uma transformação de ritmo. O universo continua se movendo, mesmo quando parece desaparecer. Esse paradoxo se repete em todas as escalas. Em escalas humanas, o movimento também cessa aos poucos. O corpo desacelera, o coração repousa, os ciclos biológicos se apagam. Mas em nível atômico, o giro nunca para. Mesmo no gelo mais frio, onde a temperatura se aproxima do zero absoluto, as partículas ainda vibram. É o que os físicos chamam de energia do ponto zero. O mínimo movimento que nunca desaparece, mesmo quando tudo parece imobilizado. O repouso absoluto não existe. O universo é incapaz de ficar quieto. Há sempre uma oscilação, um resíduo de movimento sustentando o real. O nada, em sua essência, é inquieto. Essa impossibilidade da imobilidade é o que mantém o cosmos vivo. Se o movimento cessasse por completo, o tempo também deixaria de existir. A rotação é o mecanismo que dá sentido à passagem dos instantes. Cada giro é um fragmento de eternidade em rotação lenta. É o movimento que costura o tempo, que liga o antes ao depois, que permite a sequência da experiência. Sem ele, o universo seria uma fotografia congelada, sem som, sem calor, sem memória. O fato de que tudo gira é a prova de que o tempo ainda respira. Mas o que há no limite desse movimento? O que acontece quando uma estrela perde completamente seu impulso, quando a matéria se esgota, quando o cosmos envelhece até o último átomo? A física cosmológica chama esse cenário de morte térmica do universo. Um estado futuro, longínquo, em que toda a energia estará igualmente distribuída e não haverá mais diferença entre quente e frio, luz e sombra, vida e silêncio. Seria o repouso final, o esgotamento de todos os giros. Mas esse fim está tão distante que escapa à imaginação. E mesmo nele algo permanece, a lembrança do movimento que um dia existiu.
O universo inteiro, em sua quietude final, ainda carregaria a história de seus giros passados, gravada na geometria do espaço. A quietude, nesse sentido, seria apenas o eco do movimento. Há uma estranha harmonia nessa perspectiva. A rotação, ao longo de bilhões de anos, cria tudo o que conhecemos: estrelas, planetas, vida, consciência. E em seu apagar, prepara o caminho para o silêncio. É como uma música que se estende por eras, diminuindo em volume, mas nunca se desfazendo. A energia não se perde, apenas muda de tom. O fim do movimento seria, na verdade, a transição para outro estado. Uma pausa dentro de uma melodia infinita. O cosmos não morre, ele repousa no próprio ritmo. Em escalas menores, esse ciclo já acontece a todo instante. Cada respiração humana é um nascimento e um desaparecimento. O ar entra e sai, como ondas do mar, como órbitas que se completam. A cada expiração deixamos algo ir: energia, calor, lembrança. E mesmo quando paramos, o corpo continua girando por dentro. A vida é uma sequência de giros que se sobrepõem. O repouso não é o fim do movimento, mas a forma mais lenta de continuar. Há uma serenidade em aceitar isso. Tudo o que existe, um dia, diminuirá sua velocidade. As estrelas morrerão, os planetas se desfazerão, até os átomos se converterão em poeira fria. Mas o que sustenta o universo não é a velocidade, é a continuidade. O cosmos não precisa correr para existir, basta girar. E mesmo que o movimento se torne imperceptível, ele ainda estará lá, sustentando o tempo em seu último suspiro. É possível imaginar o fim do universo como um grande entardecer. O brilho se apaga lentamente, o calor se dissipa e o espaço mergulha em uma noite eterna. Mas mesmo nessa noite, as leis que regem o movimento permanecem. O que gira não esquece que um dia girou. A memória do movimento é indestrutível. O silêncio cósmico não seria o contrário do som, seria sua continuação mais profunda. E talvez, em algum ponto desse futuro distante, um novo desequilíbrio surja, uma flutuação mínima, uma centelha de movimento, e tudo recomece. Porque o universo, em sua essência, parece feito para repetir o gesto. Gira, adormece, desperta e volta a girar. O tempo é o próprio ciclo do despertar. No fim não há imobilidade, apenas ritmos mais lentos, curvas mais suaves, giros que se estendem até o infinito. O cosmos nunca para, apenas muda de compasso. E enquanto o pensamento se aproxima desse horizonte de silêncio, surge uma imagem difícil de afastar. E se o que chamamos de consciência for apenas o eco interno desse movimento? Se o que sentimos como pensamento for o universo girando dentro de nós? O pensamento humano, quando se volta para dentro, descobre o mesmo movimento que rege as estrelas. A consciência não é estática. Ela gira em torno de si, reflete-se, expande-se e retorna. A mente é um pequeno universo em rotação. Ideias nascem como nebulosas, pensamentos colidem e se fundem. Lembranças se organizam em órbitas concêntricas em torno de um centro que nunca está completamente visível. O que chamamos de eu é apenas a percepção desse movimento interno, uma espécie de galáxia subjetiva feita de memórias, emoções e tempo. Assim como o cosmos, a mente humana não tem um eixo fixo. Gira em torno de diferentes centros conforme o instante, conforme o olhar. A neurociência, ao observar o cérebro, descobre padrões semelhantes aos da natureza. Ondas elétricas percorrem o córtex em ciclos, em ritmos precisos. Existem frequências lentas que dominam o sono e frequências rápidas que sustentam o pensamento. Cada uma delas é uma forma de rotação, não de matéria, mas de informação. O cérebro funciona como um campo de energia oscilante, onde bilhões de neurônios trocam sinais em movimentos repetitivos e sutis. Quando pensamos, quando lembramos, quando sonhamos, há uma sinfonia de giros microscópicos acontecendo em silêncio. O pensamento é uma dança elétrica, o eco biológico do movimento cósmico. O universo gira em escalas astronômicas,
e nós giramos por dentro em escalas neuronais. Tudo vibra, tudo oscila, tudo repete o mesmo gesto de existir. Essa harmonia entre o macro e o micro sempre impressionou a mente humana. As antigas tradições já viam na espiral um símbolo do espírito, uma forma sagrada que unia o céu e a carne. E a ciência moderna, sem o perceber, reencontrou a mesma figura. O DNA, que codifica a vida, é uma dupla hélice, duas escadas em espiral entrelaçadas, rodando em torno de um eixo invisível. Cada volta guarda o segredo da existência, uma sequência de instruções que permite à vida continuar. Dentro de cada célula, bilhões de moléculas giram incessantemente, copiando, traduzindo, reparando. A vida é uma rotação organizada. O que chamamos de consciência é apenas a forma mais complexa dessa continuidade. O universo cria seres que pensam para que possa, enfim, perceber o próprio giro. Em certo sentido, a mente é o espelho através do qual o cosmos observa a si mesmo. Quando olhamos o céu, não estamos fora dele. Somos parte do que ele está fazendo. Cada pensamento que tenta compreender o movimento das estrelas é também uma estrela se observando de outro modo. A consciência não é separada do universo. É uma consequência inevitável dele. E por isso, quando meditamos, quando o pensamento desacelera e o tempo parece expandir-se, sentimos algo que se assemelha ao repouso das galáxias, um equilíbrio entre o movimento e o silêncio. A mente em calma profunda não para de girar, apenas gira em harmonia. É o mesmo que acontece com os planetas em órbita estável. O movimento é contínuo, mas o sistema parece em paz. A física quântica revela um aspecto ainda mais sutil desse fenômeno. As partículas fundamentais não possuem trajetórias fixas, mas comportamentos probabilísticos. Elas se movem em ondas, em estados de superposição, como se cada uma estivesse girando entre ser e não ser. O elétron, por exemplo, tem um spin, uma propriedade intrínseca que pode ser imaginada como uma rotação eterna. Mesmo sem ter tamanho definido, ele carrega dentro de si o traço do movimento. Isso significa que o giro é uma propriedade essencial da realidade, uma das estruturas mais profundas da matéria. O universo, em todos os seus níveis, parece ter escolhido o movimento circular como alfabeto de sua própria linguagem. Quando se compreende isso, o conceito de centro começa a desaparecer. Se tudo gira em torno de algo, e esse algo também gira, não há mais ponto fixo. O centro do universo não está em um lugar, mas em toda parte. O mesmo vale para a mente. Procuramos um ponto de equilíbrio, uma origem imutável dentro de nós. Mas o que encontramos é movimento. Lembranças que mudam, desejos que se transformam, pensamentos que surgem e se desfazem. A identidade é uma rotação contínua em torno de um eixo invisível. O que somos é a trajetória, não o ponto. Assim como a Terra não percebe seu próprio giro, também não percebemos o movimento interior que nos mantém vivos. Pensar é girar. Existir é orbitar. Há experimentos que confirmam a profundidade desse entrelaçamento entre corpo e movimento. Quando uma pessoa fecha os olhos e permanece em silêncio, seu cérebro continua oscilando em ritmos semelhantes aos de um pêndulo. As ondas cerebrais seguem frequências que lembram o batimento do coração, ou o ritmo da respiração. Essa sincronia entre o biológico e o físico é o que cria a sensação de tempo interior. O tempo psicológico é uma rotação subjetiva, diferente do tempo astronômico, mas igualmente dependente do movimento. O pensamento é o ponteiro, a memória é a órbita, a consciência é o eixo. Viver é mover-se, por dentro e por fora, em direção a algo que nunca cessa. Na mecânica celeste, os astrônomos descrevem as órbitas em torno de pontos de equilíbrio chamados lagrangianos, regiões onde a gravidade de dois corpos se compensa, criando um espaço de repouso relativo. A mente humana também tem seus pontos lagrangianos, instantes de equilíbrio entre o caos e a clareza, entre o que pensamos e o que sentimos. São momentos raros, quando o movimento interior e o exterior se alinham,
e tudo parece girar em perfeita harmonia. O silêncio da meditação, o instante em que uma ideia se revela, o suspiro antes de uma resposta, são todos momentos de equilíbrio orbital. A mente, por um instante, encontra sua órbita estável e o universo, dentro dela, repousa. A ciência ainda tenta compreender a origem da consciência. Alguns físicos especulam que ela possa estar ligada ao entrelaçamento quântico, o fenômeno em que partículas distantes permanecem conectadas, mesmo separadas por vastas distâncias. É uma hipótese que ainda vive no terreno do mistério, mas que ressoa poeticamente com o que já sabemos. O cosmos inteiro é uma teia de relações. A consciência seria, então, o reflexo mais complexo dessa rede, o ponto em que o universo se torna ciente de si. Quando pensamos sobre as estrelas, o cosmos pensa em si mesmo. E quando percebemos o movimento, o universo percebe o seu próprio giro. O pensamento, portanto, é uma forma de rotação. Ele se move entre o conhecido e o desconhecido, entre o passado e o futuro, entre o visível e o invisível. É um giro contínuo, e cada volta nos traz uma perspectiva nova. Assim como as galáxias jamais completam um ciclo idêntico, a mente também nunca retorna ao mesmo ponto. A consciência é uma espiral, e não um círculo. Ela avança mesmo quando parece repetir-se. À medida que essa compreensão se aprofunda, o limite entre o cosmos e o humano se dissolve. O universo gira por fora, a mente gira por dentro, e ambas as rotações são aspectos de uma mesma dança. O movimento do espaço é o movimento do pensamento, e o silêncio entre os giros, aquele instante em que tudo parece suspenso, é o que chamamos de paz. Mas o que é essa paz, senão o intervalo entre dois movimentos? O que há no centro imóvel da espiral onde o giro parece desaparecer, mas o tempo continua a existir? Há um instante em que o movimento parece cessar, não porque realmente pare, mas porque o olhar se torna tão profundo que passa a enxergar o eixo. Todo giro precisa de um centro, uma linha invisível em torno da qual o mundo se organiza, e esse eixo, seja no cosmos ou na mente, é o lugar do silêncio. No universo físico, ele existe em cada rotação, o núcleo das estrelas, o coração dos planetas, o centro das galáxias. No interior humano é o ponto onde os pensamentos se acalmam, onde o tempo se recolhe para respirar. O eixo é a quietude que sustenta o movimento. As antigas culturas já intuíam essa relação. Em muitos mitos, o universo era imaginado como uma roda girando em torno de um pilar luminoso, o Axis Mundi, o eixo do mundo. Os povos antigos olhavam para o céu e viam o mesmo padrão que a ciência hoje confirma. As estrelas parecem girar em torno de um ponto fixo, o polo celeste, uma ilusão criada pela rotação da Terra. Naquele ponto, eles viam o centro do cosmos, a ligação entre o céu e a Terra. E de alguma forma estavam certos. Não havia um centro absoluto, mas havia um sentido. O eixo é o símbolo da continuidade, o lugar onde o movimento encontra estabilidade sem deixar de ser movimento. A física moderna traduz essa ideia com outra linguagem. O eixo de rotação de um corpo celeste é o que define sua identidade. A Terra, inclinada cerca de 23 graus, deve a essa obliquidade o ciclo das estações, a alternância entre o verão e o inverno, entre o florescer e o recolher. Se o planeta não tivesse essa inclinação, o clima seria estático, o tempo monótono. O eixo é o ponto em torno do qual o planeta encontra ritmo. Mesmo a precessão, o lento balanço que o eixo da Terra realiza ao longo de 26 mil anos, é um lembrete de que o equilíbrio é movimento. A estabilidade cósmica não é imobilidade, é um estado de harmonia em mutação contínua. Quando observamos o espaço em larga escala, percebemos que o universo também parece ter seus eixos invisíveis. Galáxias espirais giram em torno de centros escuros, onde a densidade é tamanha que o tempo se curva. A Via Láctea, por exemplo, orbita ao redor de um ponto dominado por Sagitário A, um buraco negro supermassivo com mais de 4 milhões de vezes a massa do Sol.
Ele é o coração gravitacional da galáxia, o ponto de onde se desenha o giro de centenas de bilhões de estrelas. E, no entanto, é invisível. Tudo o que o cerca se move, mas o próprio centro não se deixa ver. É um vazio que sustenta o movimento, uma ausência que cria forma. A mente humana, em sua profundidade, parece obedecer à mesma lógica. Há pensamentos que se movem como planetas em órbita, há emoções que se inflamam como estrelas jovens e há um núcleo silencioso que observa tudo sem interferir. É o eixo da consciência, o lugar onde o pensamento gira, mas não se confunde com o giro. É o ponto imóvel dentro do redemoinho. Quando fechamos os olhos e observamos o fluxo das ideias, percebemos que existe algo que não se move. Esse centro não tem nome nem forma, mas é ele que mantém a mente coesa. O silêncio que sustenta o pensamento é o mesmo silêncio que, em escala cósmica, sustenta o universo. O mesmo equilíbrio que mantém a Terra suspensa em sua órbita, mantém a consciência em seu estado desperto. Há uma correspondência curiosa entre essa quietude e o modo como a física descreve o equilíbrio dinâmico. Um giroscópio, por exemplo, mantém-se em pé não porque está parado, mas porque gira. Sua estabilidade nasce do movimento. É o giro que cria o eixo. A mesma lógica governa o cosmos. O universo é estável, justamente porque se move. E o mesmo acontece conosco. A mente se mantém em equilíbrio não quando interrompe o pensamento, mas quando aprende a girar em torno do próprio silêncio sem se perder. É o paradoxo do movimento que sustenta a paz. Os buracos negros, em certo sentido, são os eixos físicos do universo. Eles condensam tanto movimento, tanta energia, que se tornam quase imateriais. Seu interior é pura curvatura, pura rotação. O espaço e o tempo se entrelaçam e giram em torno de um ponto onde as leis conhecidas deixam de funcionar. Ali, o eixo e o giro tornam-se uma só coisa. É como se o universo, ao girar intensamente, revelasse que o movimento e o vazio são inseparáveis. Quanto mais rápido algo gira, mais próximo do nada ele parece se tornar. A matéria desaparece em velocidade. A luz se curva. O espaço se dobra. A energia se confunde com o silêncio. No nível humano, algo semelhante acontece quando o pensamento alcança uma rotação tão rápida que se transforma em contemplação. As ideias giram, mas já não são distinguíveis. O tempo se dilata. O corpo parece dissolver-se. O que resta é uma sensação de presença pura, o eixo interior. Essa experiência não é mística por oposição à ciência, é continuidade dela. O cérebro, em estados de calma profunda, entra em ritmos lentos, as ondas alfa e teta se expandem, a percepção do tempo se altera. O movimento biológico desacelera até tocar o silêncio. A mente, como um planeta, encontra seu centro gravitacional e orbita em torno dele sem esforço. A paz é um tipo de rotação estável. Em escalas maiores, o universo pode esconder esse mesmo padrão. Alguns cosmólogos especulam que o cosmos inteiro possa possuir uma leve rotação global. Um giro quase imperceptível que daria ao espaço uma direção preferencial. A ideia ainda é controversa, mas fascinante. Se for verdade, tudo o que existe, de nós às galáxias mais distantes, estaria girando em torno de um eixo cósmico invisível. Seríamos partículas de um movimento tão vasto que não conseguimos percebê-lo. O eixo do universo, como o centro da mente, seria um ponto de silêncio absoluto, onde o espaço e o tempo se tocam. Essa imagem ressoa com algo antigo e íntimo, a sensação de que há um ponto imóvel sustentando tudo, a rotação das estrelas, o batimento do coração, o pensamento em fluxo. Tudo parece convergir para essa ideia de um eixo central, uma presença que não se move, mas que permite que tudo se mova. O universo gira ao redor de um vazio, e nós giramos em torno de uma consciência que não se define. O silêncio é o centro da espiral. Quando a noite é profunda e o vento quase não se ouve, é possível sentir essa presença. O mundo parece suspenso, e ainda assim tudo se move. O ar, a terra, o sangue, as estrelas. O eixo está em toda parte
e o giro também. É nessa união que o cosmos encontra equilíbrio. O movimento não nega o silêncio, o revela. O universo, ao girar, não foge do repouso, o cria. A rotação é o modo como o infinito aprende a permanecer. E enquanto o olhar se perde nesse pensamento, uma nova questão se forma no espaço entre o som e o silêncio. Se há um eixo que sustenta o cosmos e outro que sustenta a consciência, será que eles são o mesmo? Às vezes é possível imaginar que o universo inteiro seja uma imensa máquina de espelhos. Cada partícula refletindo outra, cada rotação ecoando uma rotação anterior, cada vibração repetindo o gesto do início. O cosmos, nesse sentido, não é um palco onde as coisas acontecem, mas um organismo em movimento, onde o ato de girar é também o ato de lembrar. Tudo o que existe carrega dentro de si a memória do primeiro movimento, como se o instante primordial ainda respirasse em cada volta de um planeta, em cada pulsar de um átomo. E nós, filhos da matéria que gira, também carregamos essa herança. Em algum nível ainda rodamos dentro do mesmo gesto que fez o nada despertar. Os cientistas chamam de momento angular a quantidade de movimento que um corpo em rotação conserva. É uma das leis mais fundamentais da natureza. O giro não se perde, apenas se transfere. Quando uma estrela colapsa, seu momento angular não desaparece. Ele se concentra, acelera, transforma-se. É por isso que uma estrela moribunda pode girar milhares de vezes por segundo. O movimento de sua juventude é preservado no colapso. Essa lei é uma forma de memória cósmica. O universo não esquece o que se moveu. Cada giro é um registro no tecido do espaço-tempo, uma inscrição invisível na geometria do real. O tempo passa, mas o movimento permanece. É o modo do universo de dizer a si mesmo: ainda estou aqui. Há algo profundamente humano nessa persistência. Nossas próprias histórias funcionam assim. Não se apagam, apenas mudam de forma. A rotação do passado continua atuando no presente, como um eco que não encontra parede onde se dissipar. As decisões de ontem giram dentro dos pensamentos de hoje, criando campos gravitacionais de lembrança, atraindo o que sentimos, moldando o que somos. Em certo sentido, também obedecemos à lei da conservação do momento angular emocional. Tudo o que vivemos continua girando em torno de nós, mesmo quando acreditamos ter parado. E o universo, em sua escala colossal, parece espelhar isso. As galáxias não apenas giram, elas interagem, colidem, se fundem. Quando duas galáxias se encontram, suas rotações se entrelaçam em uma dança lenta que pode durar bilhões de anos. O resultado não é destruição, mas transformação. Uma nova galáxia nasce, mais ampla, mais complexa, com um novo eixo e um novo ritmo. O movimento que parecia caos se revela criação. Em 2012, o telescópio Hubble registrou a colisão das galáxias NGC 438 e NGC 439, conhecidas como as antenas. Seus braços espirais se entrelaçam como fios luminosos em rotação, e dali surgem milhares de estrelas novas. É um lembrete de que o encontro entre dois giros nunca é perda, é renascimento. O movimento não se opõe à criação, ele a sustenta. Mesmo em escalas menores, essa lógica se repete. Dentro das nuvens moleculares, onde o gás interestelar se acumula, cada partícula se move em pequenas órbitas aleatórias. Com o tempo, a gravidade une essas órbitas, e o que era caos se organiza. Um núcleo começa a girar, o calor aumenta e uma nova estrela desperta. O universo parece ter uma tendência natural à rotação, não como imposição, mas como escolha da própria matéria. A rotação é a forma que o caos encontra para se ordenar. É o gesto do cosmos transformando o desequilíbrio em harmonia. Tudo o que gira, de algum modo, está procurando equilíbrio, e esse equilíbrio é frágil. Pequenas variações no eixo de rotação de um planeta podem mudar o clima, alterar as marés, redesenhar a vida. A inclinação da Terra, por exemplo, muda lentamente ao longo de milênios, em um ciclo chamado obliquidade,
Quando ela varia, o clima se transforma, as geleiras avançam ou recuam, a vegetação se desloca. Até o ritmo da vida na Terra é guiado por movimentos lentos que mal percebemos. O eixo do planeta oscila como o de um peão, num ciclo de 26 mil anos. A ciência chama isso de precessão. A mitologia antiga chamou de eras. O cosmos escreve sua própria história através de giros lentos demais para o olhar humano. E nós, que vivemos apenas um instante nesse relógio, sentimos o eco dessas rotações como intuições, como presságios do tempo profundo. Tudo parece conectado por esse gesto. Do átomo que gira ao planeta que orbita, da galáxia que espirala a mente que pensa. A rotação é o fio que costura o universo, mas também a linha que liga o ser ao compreender. Quando uma estrela gira, ela equilibra forças opostas, a gravidade que puxa e a inércia que empurra. E quando pensamos, fazemos o mesmo. Equilibramos o peso do que nos prende e o impulso do que nos move. A mente é um campo gravitacional de significados, e o pensamento é a sua rotação. A harmonia, em qualquer escala, é o ponto em que o movimento encontra seu eixo. Há quem diga que o universo é um sistema de informação, uma imensa rede de dados trocando energia e forma. Se for assim, cada giro é uma unidade de informação, um bit cósmico em rotação. A rotação seria, então, o idioma fundamental da realidade, o alfabeto com que o espaço escreve a si mesmo. Um elétron gira e produz magnetismo, um planeta gira e produz tempo. Uma galáxia gira e produz estrutura. O giro é o verbo primordial. O faça-se do universo não é um som, mas um movimento. O universo fala em rotações. Quando os cosmólogos estudam o fundo cósmico de micro-ondas, a luz mais antiga que existe, encontram pequenas assimetrias, manchas ligeiramente mais quentes ou mais frias. Essas diferenças são o registro dos primeiros giros, os primeiros desequilíbrios do cosmos. Se não houvesse essas pequenas imperfeições, o universo seria homogêneo e vazio. Foi a irregularidade, o desequilíbrio, o movimento que deu origem à forma. É uma lição de escala infinita. A perfeição absoluta seria o nada. É o movimento que cria o real. E há algo de poético em pensar que cada átomo do corpo humano carrega essa imperfeição original, essa rotação antiga que nos liga ao instante em que o tempo começou. Nossos átomos são poeira de estrelas, mas também são ecos de giros primordiais. Carregamos dentro de nós a memória de tudo o que já se moveu. Cada célula é um fragmento de uma espiral que começou há 13 bilhões de anos. O que chamamos de vida é apenas o universo continuando a girar, agora com olhos para se ver. Quando o olhar se detém nesse pensamento, surge uma sensação difícil de nomear, algo entre vertigem e serenidade. O entendimento de que nada está parado, de que tudo está em transição, mas que há uma harmonia profunda por trás de cada rotação. O universo gira não para chegar a algum lugar, mas porque o movimento é o seu modo de ser. E talvez o sentido da existência não esteja em deter o giro, mas em compreender sua música. No fundo, toda a rotação é uma forma de dança. As estrelas dançam no espaço, os elétrons dançam ao redor dos núcleos, o pensamento dança dentro do silêncio. O cosmos é uma coreografia sem fim, e a consciência é apenas o momento em que o universo percebe que está dançando. E então, diante dessa percepção, surge uma pergunta que se espalha lenta, como um eco de luz. Se tudo gira desde o princípio, será que o próprio tempo também está girando, repetindo-se em ciclos invisíveis? Ou o movimento que sentimos é apenas o reflexo de algo que já completou sua volta há muito tempo? A noite parece mais densa agora. O vento, que antes falava entre as folhas, repousa em murmúrio. Há uma quietude antiga no ar, como se o próprio universo descansasse um pouco de seu giro infinito. E dentro desse silêncio, algo se acende. Uma percepção leve, quase imperceptível, de que talvez nunca tenha havido começo nem fim, apenas movimento. O cosmos gira e nós giramos com ele.
tudo o que fomos, tudo o que seremos, existe suspenso nesse fluxo que não precisa de destino. O universo continua, mesmo quando paramos de perguntar. Olhar para o céu, depois de tanto pensar, é como olhar para dentro. As estrelas distantes e serenas parecem lembrar que sempre estiveram ali, mesmo antes de receberem nome. Elas não exigem que as compreendamos, apenas brilham. O espaço se estende, as galáxias giram, o tempo respira, e ainda assim há paz nesse desconhecido. A busca se dissolve na aceitação. O mistério não pede pressa. Há uma doçura em não saber, uma harmonia em deixar que o infinito permaneça aberto, como uma pergunta que nunca termina. O universo, em sua dança contínua, parece repetir o mesmo gesto em todas as escalas: expandir, girar, recolher-se, silenciar. O coração humano faz o mesmo. O sangue corre, depois desacelera. O pensamento se abre, depois volta ao repouso. Somos o reflexo de um cosmos que respira em ciclos. E agora, no silêncio que segue cada palavra, é possível ouvir o som mais antigo, o da própria rotação do ser. É como se o universo sussurrasse que não há nada a temer, porque nada realmente para. A imobilidade é apenas outra forma de movimento. Há um instante, logo antes do sono, em que tudo se mistura: o som do mundo, o calor do corpo, a lembrança das estrelas. Nesse limiar, o pensamento se curva e volta ao ponto de partida. O início e o fim se tocam, e o círculo se fecha, não como encerramento, mas como respiração. O universo continua girando dentro de nós, e talvez isso seja o suficiente. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.